Olá, caríssimos! Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologia de Processos. Ok? Na aula de hoje vamos conhecer o processo de trefilação, vamos entender um pouco mais sobre como se dá esse processo, as máquinas que são utilizadas, vamos conhecer também o processo de extrusão de metais, vamos conhecer um pouco mais aí sobre as ferramentas que nós podemos utilizar e quais as diferenças que nós temos entre esses dois processos. Vamos então para a nossa aula? Vamos nessa. A trefilação de metal, como a gente pode ver nessa definição aqui, é o processo em que o material é conformado ao passar por uma matriz, ou seja, ele toma forma passando por dentro dessa ferramenta. E a força que faz com que esse material tome essa forma é a força de tração, ou seja, o material é puxado de dentro da matriz para assim tomar a forma, ok? Esse é o processo de trefilação. Tá? Na trefilação você necessita de uma força que puxa o material para que ela atravesse essa ferramenta e tome então o formato dela. E qual que é o maquinário que a gente pode utilizar? Ora, para você retirar então, para você poder fazer puxar esse material por dentro dessa ferramenta, essa ferramenta que nós conhecemos como fieira, nós podemos ver aqui do lado da imagem uma das máquinas que são utilizadas. Nessa daqui é uma máquina na qual a força é realizada por corrente, ok? Então nós temos uma esteira de correntes aqui, onde duas polias fazem o movimento de giro para que o material possa ser então puxado e feito todo o esforço necessário para que o material possa passar por essa conformação. É importante lembrar que a trefilação é um processo que normalmente acontece a frio. Ele pode acontecer a quente, mas normalmente ele é realizado a frio. E quando ele é realizado a frio, então os esforços serão maiores, ok? Então você vê aí nesse maquinário qual que é o suporte para essa ferramenta, ok? A ferramenta que é a fieira e o cabeçote que realiza a tração. Essa máquina aqui então ela é utilizada principalmente para a fabricação de barras, tá bom? Nele é realizado o processo de trefilação de barras, né? Realizado por corrente. Aqui nós temos o exemplo da máquina. Né? Nessa foto você pode ver então a corrente, é uma corrente muito forte que faz a tração aí deste carro, e é nesse carro então que é fixada a ponta da barra para que ela seja puxada. Tá? Aqui nós temos uma outra máquina que utiliza a trefilação de barra também, só que através de um cilindro, ok? Esse cilindro que pode ser tanto hidráulico quanto pneumático, normalmente o hidráulico, pelo hidráulico poder utilizar de pressões maiores, e isso também dá uma força maior ao puxar o carrinho. Tá? Você consegue então fazer a trefilação de barras, né? Utilizando ali, você pode ver o carrinho puxando duas barras para poder fazer a trefilação nelas, ok? E nós temos também a trefilação, o outro processo que acontece de trefilação de tubo. Tá? Na trefilação de tubo, então, ele pode ser realizado de 4 formas diferentes. Aqui nós temos o processo sendo realizado utilizando uma bucha e um plug fixo, ok? Então, nesse plug, essa bucha, então, ela é fixada por um plug, aonde esse plug mantém essa bucha ali no centro, para que essa bucha não passe também pelos esforços e não atravesse a ferramenta, tá bom? Ou essa bucha ela pode ser utilizada uma bucha flutuante. Essa bucha flutuante ela consegue manter a centricidade através da própria ferramenta da fieira, ok? E por se tratar também de material de alta dureza, assim como é da ferramenta, essa bucha ela não vai passar pela ferramenta, mantendo então ali um espaço, tendo esse espaço aí de atrito por onde passa o material, conformando assim o tubo, né? Nós temos também o processo que ele pode ser realizado ali sem o suporte interno,
quando ele é realizado sem o suporte, então simplesmente se conforma o material em um material mais denso. Normalmente as paredes aumentam a dimensão. Também pode ser utilizado com mandril passante, tá? Com esse mandril aí, o mandril ele só serve ali para dar o espaçamento para a parede do tubo se conformar em volta dele, ok? Mas ele não faz essa afinação da parede como acontece ali com a bucha, tá? Nós vemos aqui nessa imagem 3D como que é realizado então com a bucha, tá? Então você tem ali o mandril flutuante, né? Ou a bucha flutuante, que ela faz essa afinação aí, afinamento da parede do tubo, ok? Aqui nós temos uma das máquinas utilizadas então na trefilação de tubos, tá? E depois nós temos as máquinas para trefilação de arame, tá bom? O arame então ele é realizado, ele é fabricado principalmente pelo processo de trefilação. E aqui nós vemos as máquinas de trefilação de arame sem deslizamento, na qual os arames passam por um pequeno acumulador, né, uma pequena bobina. Na verdade, eles vão sair de uma bobina, vão passar pela rodana, passar pelas fieiras, okay? Pela primeira fieira, então ele vai para uma primeira bobina, da onde ele também é retirado, passa novamente por uma rodana, uma segunda fieira e assim por diante, entendeu? Até ele estar pronto aí. Né? Aqui a gente vê essa máquina propriamente. Está aí a trefilação de arame sem deslizamento, onde temos diversas bobinas, onde se passa pelas roldanas, e das roldanas você vê as fieiras. As fieiras são essas pequenas peças pretas ali, mais à frente da máquina, ok? Com isso você consegue trefilar arames, chegar a medidas mínimas desses arames aí. Aqui nós temos uma outra máquina que utiliza o mesmo processo, ok? Onde você tem ali bobinas para ir acumulando material. Tá? O material começa de um material mais grosso e conforme ele vai passando pelas fieiras, vai afinando esse material. Você vai tendo diâmetros menores. Tá? Aqui você vê como se dá o processo da trefilação de arame com deslizamento. Com deslizamento, então, ele vai sair da bobina, passando já numa primeira roldana. Então, ele passa pela fieira e mantém a tração. Ele mantém essa tração no arame, deixa o arame esticado ainda, apesar dele estar envolvido ali naquele tirante, né, no primeiro anel, ele permanece esticado, ok? Então, ele passa pela segunda fieira, permanecendo esticado, passa então pelo segundo anel deslizante ali e chega até a bobina que está realizando ali aquela tração, ok? Então, nesse processo aqui, o arame ele permanece sempre sob tração, ok? Temos aqui a máquina que realiza esse processo. Nele você vê poucas voltas ali do arame, você vê as fieiras ali entre uma bobina e outra, ok? E veja como ele permanece sempre esticado, sempre sob tração. Vamos entender agora como que são as ferramentas utilizadas na trefilação. Tá? Essas ferramentas então são as fieiras. É pela fieira então que nós temos a ferramenta que vai dar formato ao material, ok? Então o material está sendo passado por essa fieira, está sendo tracionado, ele é puxado por dentro dessa fieira para então receber a sua forma. Então, quais as necessidades do material? É preciso que a ferramenta tenha um material de alta dureza, ok? De alta tenacidade para suportar todos os esforços e de baixíssima rugosidade. Como se trata de um material que dá forma através do movimento, através do atrito, então é necessário que tenha baixa rugosidade esse material, para que não aconteça o corte do material, ok? Que não aconteça o corte da matéria que está sendo usinada, do material que está passando pela fieira. Tá?
E quais materiais então podem ser utilizados? Nós temos aços de alto carbono revestidos com cromo, ok? Nós temos aços ferramenta, ferro fundido branco, carbonetos sinterizados, ou seja, metal duro, né? Pode ser a vídia propriamente, é um carboneto sinterizado também. Nós temos cerâmica, que são materiais de alta dureza aí, e principalmente o diamante. O diamante é um material cerâmico de altíssima dureza, material com maior dureza encontrado aí. Okay? E, finalmente, qual que é a precisão que esse material precisa ter? Nós precisamos entender que a ferramenta em si ela precisa ter uma geometria extremamente precisa. Por quê? Porque o material ele vai sofrer, então, uma deformação inicialmente elástica e depois plástica ao passar pela fieira. E quando ele sofre essa deformação, então ele vai voltar um pouquinho da deformação elástica, mas ele vai manter uma deformação plástica. Então, para você deixar o material na medida exata da qual você precisa, é preciso ter uma precisão na ferramenta. É preciso considerar qual que será a deformação elástica que o material vai ter, o quanto que o material vai voltar ao seu diâmetro original, para assim ser calculado de forma correta a precisão da fieira, tá? Os ângulos de trefilação eles precisam ser calculados, ou seja, a fieira então ela é formada por ângulos, tá? A gente pode ver agora aqui nesse processo, entendendo um pouco sobre os esforços, que a fieira então ela é formada por ângulos, e são esses ângulos que dão forma, que vai fazer com que a tração aconteça, fazendo com que o esforço seja mais distribuído. Então você vai ter ali, ó, você pode ver ali nessa primeira imagem à sua esquerda, que os esforços são dados então pela fieira e são esforços ali na lateral do material que está sendo trefilado, ok? Ao mesmo tempo que o material está sofrendo o esforço de tração. Então, conforme ele vai sofrendo todos esses esforços, ele vai passando então por essa deformação, ok? Toda essa deformação ela pode ser calculada, tá? Então nós vemos aqui, ó, na sua imagem aqui mais acima, como que esses esforços agem no cristal do material. Então você tem aí os esforços vindo então na transversal, né, atacando através da transversal, tanto no sentido vertical quanto horizontal, enquanto que na longitudinal é como que vai se dar a deformação do material. Ou seja, você vai passar um material que ele é de diâmetro maior, mas você vai tirar o material de diâmetro menor, mas ao mesmo tempo mais comprido. Esse material vai ser então vai ser distribuído na longitudinal, ok? Então esses esforços podem ser calculados e você vê ali, ó, a tensão, como que ela pode ser calculada. A tensão ela é igual a essa força dividido por π a quarta multiplicado pelo diâmetro inicial ao quadrado, ok? Então tudo isso você consegue calcular quais esforços são, qual que é a tensão que o material vai passar, para saber se esse material vai suportar essa tensão, para saber qual que é o diâmetro máximo que você consegue diminuir de um material. Então esse cálculo de tensão aí, ele pode ser dado ali daquela forma, ok? Na qual você tem ali, ó, que a sua tensão ela é igual ao limite de escoamento do material multiplicado por 1 mais B, no qual B ali é um percentual, ok? Dividido por B, nesse cálculo completo aí, ó. Abre chaves, 1 menos, abre parênteses, 1 menos R elevado a B, ok? Na qual B é esse percentual que é calculado através de μ, que é o coeficiente de atrito na fieira, ok? Multiplicado pela cotangente do semiângulo da fieira, ou seja, do ângulo que vai dar formato ao material, da metade do ângulo que vai dar formato ao material,
ok? E que R, utilizado na fórmula superior, ele é igual a 1 menos o A, que é a área da secção transversal da barra, ok? Dividido pela área da secção transversal da barra antes de ser trefilada, ok? Então você vai ter o A, que é o depois dela ser trefilada, dividido por antes dela ser trefilada, ok? Essa daí vai dar o seu percentual R ali, tá? Então, através disso daí, a gente consegue calcular os números de passe, tá? No caso aí, o seu professor vai estar te passando um pouco mais a fundo aí esse cálculo para você poder aplicá-lo ele propriamente, tá? Então, nós temos aí, ó, onde R, que é aquela relação que nós vimos ali da redução de secção, ok? Aquele percentual que se reduz de secção, ele vai ser calculado através dessa fórmula aí, onde você tem uma raiz n de d ao quadrado, dn ao quadrado, dividido por d0 ao quadrado, certo? Onde dn é o diâmetro da última cabeça da fieira e d0 é o diâmetro da primeira cabeça da fieira, ok? E n vai ser então o número de passes que você vai realizar, certo? Então, através dessa fórmula aqui, você consegue calcular qual número de passes você consegue realizar na fieira, tá? Vendo ali uma pequena ideia de tensão ali, aquela fórmula mais voltada ali para o aço, você vai ver que a tensão máxima admissível ali é de um R de 63%. Com 63%, então você já consegue fazer esse cálculo aqui de quantos passes serão necessários e quantas ferramentas você vai precisar para conseguir chegar ao diâmetro final que você pretende. Entendeu? Tudo isso precisa ser calculado para poder ser levantado dessa forma o custo para você chegar ao material. Ok? Uma das coisas que a gente precisa entender bem é que a trefilação é um processo que ela se dá totalmente pelo atrito. Você tem um material, né, a sua matéria-prima, passando pela ferramenta, ok? Por mais que a ferramenta seja preparada com a menor rugosidade possível, ainda assim você tem um atrito. Então, para reduzir esse atrito, esse fenômeno que acontece durante a trefilação, nós utilizamos métodos de lubrificação, ok? Então, o aumento do atrito ele provoca um desgaste maior da ferramenta. O que a gente procura fazer, então, é diminuir esse desgaste através da utilização de lubrificantes, tá bom? A lubrificação, então, durante o processo de trefilação do material, ele vai formando regiões distintas, ele vai formando regiões entre o material e a fieira. É isso que a lubrificação faz. E nessa região formam-se então camadas finas de lubrificante. E nessas camadas formam-se então camadas mais grossas, onde permite com que o material consiga passar mais facilmente pela fieira, tá? É necessária essa formação de película, ok? Principalmente para que não aconteça o engaste, ou seja, que o material se prenda à ferramenta, tá? O que é muito comum devido ao aquecimento pelo atrito do material com a ferramenta, tá? Então você necessita de uma película de fluido, uma película desse material lubrificante aí, né? Então a lubrificação ela serve principalmente para reduzir esse atrito, tá? Ele, ao mesmo tempo que ele reduz o atrito, ele vai reduzir a força de trefilação. Então tanto a força que o material vai sofrer para se deformar, quanto a força que é necessária para realizar a tração do material, elas vão ser menores. Tudo isso quando você utiliza o lubrificante correto, tá? Você vai ter uma melhora na sua produtividade, você vai ter uma redução de desgaste da sua ferramenta, tá? E um melhor acabamento no seu material.
além de evitar diversos problemas que podem acontecer. Tá? Os tipos de lubrificantes que podem ser usados são principalmente o de via seca, que são graxas, pó de sabão ou estearato de zinco, né, que são materiais próprios aí para serem usados como lubrificantes. Tá? E tem os métodos úmidos, que são utilizados óleos especiais ou mesmo sebo e sabão, certo? Que ele consegue dar a densidade ideal ali para fazer com que a lubrificação aconteça, diminuindo assim o atrito do material e possibilitando com que os esforços sejam realizados melhor sobre a peça, entendeu? Sobre o material. Partindo então agora para o nosso processo de extrusão. O processo de extrusão ele não é muito diferente do processo de trefilação. Ele vai acontecer também através de uma ferramenta que vai conformar o material, que ele vai dar forma ao material. Só que diferente do processo de trefilação, ele vai utilizar a força de compressão para estar realizando esse processo. Então existirá um pistão que estará realizando esse esforço e ao realizar esse esforço fará com que o material passe por uma ferramenta, dando formato a esse material. O interessante do processo de extrusão é que ele consegue dar formatos mais diferenciados ao material. Você consegue formas mais excêntricas, formas mais diferentes ao material, o que você não conseguiria pela trefilação. Como a força na trefilação é dada pela tração, quando há esforços exagerados, principalmente mal distribuído na peça, você não consegue, então, você gera um esforço de corte na peça, ok? É possível acontecer o corte, a perda do seu material ali durante a trefilação. E isso não acontece na extrusão, porque pela extrusão, a força sendo aplicada por compressão, pouco importa qual será o formato do material. O material ele é forçado a passar, ok? Então acontece aí esse fenômeno do material sendo passado por dentro da ferramenta, fazendo então com que ele adquira o formato dessa ferramenta, tá bom? Então o processo acontece de forma simples. Aqui você consegue ver como é que se dá o maquinário. E nesse maquinário aí você tem então um pistão, né? Um cilindro que vai aplicar a força. Esse cilindro normalmente hidráulico para poder aplicar a força. Ele aplica a força, mas não diretamente ao material. É colocado um disco ali para poder fazer a separação entre o pistão e o material. Por que existe esse disco? Porque o processo de extrusão ele se dá normalmente a quente, e por se dar a quente é muito fácil acontecer soldagem ao material. Quando você aplica força e calor ao material, é muito simples acontecer processos de soldagem. Então, para eliminar a possibilidade de acontecer soldagem entre o pistão e o material que está passando pela extrusão, então se coloca aí um disco separando esse material do pistão, ok? Então você tem o tarugo, que ele é aquecido, né? Você tem o disco que faz essa separação, então o pistão vai estar fazendo esse esforço aí do material contra a matriz, que pode-se dizer é como uma fieira, ok? É uma peça similar. E ao passar então pela matriz, ele depois sai no formato desejado do outro lado, ok? Então nesse processo aí você vai ter principalmente a temperatura de trabalho que precisa ser controlada. Aqui ao lado, à sua esquerda, você vê principalmente os principais fatores que precisam ser controlados dentro desse processo. Aí você vai encontrar a temperatura de trabalho, tá? Ela precisa ser muito bem controlada, a temperatura para estar acima da temperatura ali
a temperatura onde acontece a recristalização, a velocidade em que a extrusão acontece, para que o material saia todo uniforme. Ok? Se você não tiver uma velocidade controlada, você não vai ter uniformidade no seu material. Tá? É preciso controlar também a lubrificação. A lubrificação precisa ser bem realizada. Existem muitas formas de lubrificação aí, mesmo nos materiais a quente, principalmente em formatos de lubrificação a seco, ok? E a geometria da ferramenta. A geometria da ferramenta deve ser ideal para que aconteça então a extrusão do material de forma bem controlada. Seguindo aí, quais são as vantagens que nós temos aqui na extrusão do material? O material, quando ele é extrudido, você tem principalmente a vantagem de poder utilizar as mais diversas e variadas formas, o que você não consegue por outros processos de conformação. Em outros processos de conformação, você consegue até gerar diversas formas, mas são formatos aí que são ou muito trabalhosos para se obter, ou formatos que necessitam de um esforço todo bem preparado, bem calculado, ok? Enquanto que isso na extrusão você consegue com mais facilidade, tá? A outra questão é que, como a extrusão ela acontece a quente, então você consegue trabalhar com material, você consegue obter uma ductilidade maior no material, porque você vai ter um material muito mais dúctil no fim, tá? Isso em comparação com outros processos de conformação, tá? A outra questão é que, outra vantagem é que você consegue, é um processo muito mais fácil, você consegue, por se tratar de um processo a quente, você consegue realizar esse processo utilizando muito menos energia, tá? Você tem uma energia ali de compressão onde o material é submetido, mas é uma energia que não é tão forte devido a esse processo, tá? Você tem aí que durante o processo você vai encontrar poucas porosidades, você vai ter uma redução no grão, ok? Então você também não vai ter muitas dificuldades aí com trabalhar com esse material, né? Pelo fato de que esse processo ele é feito com temperaturas elevadas, você vai ter uma homogeneidade, ou seja, você a dificuldade, o material ele ficar muito heterogêneo, ele ficar muito diferente ao longo do processo, isso acaba não acontecendo, ok? Isso é quase que totalmente retirado, tá? Contudo, as pequenas desvantagens que você tem é que você vai precisar de um custo de maquinário mais alto, tanto para fazer o aquecimento do material, quanto para poder ter um maquinário próprio para realizar aí esse processo de compressão, tá? E você vai ter algumas pequenas reações químicas, bem como a oxidação dos metais pelo trabalho com ele a quente, tá? A outra questão é a questão da zona morta, que você tem a perca ali de material, um material não bem trabalhado ali, devido àquela região onde você não tem a conformação total do seu material. Bom? Chegamos ao final da nossa quarta aula aí de tecnologia de processos. Vou deixar aqui para vocês mais algumas informações, deixar para vocês um vídeo sobre a trefilação de tubos, como que ela é realizada. Vou deixar para vocês também uma empresa aqui que ela realiza a extrusão de materiais, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Fica aí o nosso tema para a próxima aula. Estaremos conhecendo sobre o processo de estampagem, quais são os maquinários que devem ser utilizados, quais são as operações, quais são as vantagens de se utilizar esse tipo de processo aí, e conhecer um pouco mais aí sobre ferramentas e equipamentos para esse processo, tá bom? Deixo tudo isso aí para vocês e
Deixo o meu tchau, fiquem nessa e até mais. Tchau, tchau.